O mundo está em mudanças contínuas e cada vez mais rápidas, e o que ditava as regras do passado pode não funcionar mais hoje em dia. A globalização e o desenvolvimento de novas tecnologias transformaram a sociedade humana e a forma como as pessoas e os países relacionam e se desenvolvem. No campo econômico, podemos ver o deslocamento do poder econômico migrando para países e economias que produzem e dominam novas tecnologias, a informação e o conhecimento. É por isso que vários países do Golfo Pérsico, que historicamente enriqueceram com petróleo e gás natural, estão transformando suas economias em polos tecnológicos e economias baseadas no conhecimento. Vamos descobrir neste vídeo como a tecnologia pode ser considerada o petróleo do século XXI e como esses países do Golfo estão se tornando polos tecnológicos. Mas antes, inscreva-se neste novo canal para ver mais vídeos sobre economia e fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. Após a década de 1990, com o avanço do uso da internet e o rápido processo de globalização que o mundo sofreu, a dinâmica econômica que existia até então começou a mudar. Cada vez mais as sociedades e economias passaram a ser baseadas no uso da tecnologia e da informação. Se antigamente o que ditava a força econômica de um país eram seus recursos naturais e o uso de sua mão de obra, hoje em dia, com o avanço da internet e da tecnologia, o que mais importa é o nível de conhecimento e sofisticação tecnológica de uma economia. Por isso, os países árabes e do Golfo, que historicamente enriqueceram com petróleo e gás natural, estão realizando uma transição econômica para virarem economias do conhecimento. Podemos até dizer que eles estão se preparando para serem um novo Vale do Silício, ou seja, uma região e polo tecnológico mundial. E caso você não saiba, o nome Vale do Silício é uma analogia e comparação com a região localizada nos Estados Unidos, que é conhecida por ser o principal centro tecnológico do país. Grandes empresas como a Google, Apple, Facebook e Microsoft possuem sedes e centros de pesquisa nesse local. Da mesma forma como os Estados Unidos conseguiram praticamente dominar o mundo com suas empresas e tecnologias, os países árabes estão se preparando para entrar nessa competição. Possuir empresas, centros tecnológicos e economias competitivas para o século XXI é o novo plano dos países árabes. Sabemos que apesar do petróleo ainda ser a principal fonte energética do mundo e ainda ser um dos ativos econômicos mais importantes e rentáveis, as flutuações em seu preço e a migração da matriz energética mundial para as fontes de energia limpa e renováveis podem destabilizar as economias baseadas e dependentes dele. Como exemplo, os países árabes que fazem parte do Gulf Cooperation Council, GCC, um grupo de importantes produtores de petróleo do Oriente Médio, estão acelerando seus esforços para realizar uma diversificação econômica e garantir o processo em outros setores da economia moderna. Um exemplo prático para entendermos toda essa situação é o caso da Arábia Saudita. O país possui a segunda maior reserva de petróleo do mundo e é o país árabe com as maiores reservas. Porém, o país está comprometido com a sua diversificação econômica e menor dependência do petróleo. Um dos principais fatores que contribuíram para essa mudança de visão estratégica e planejamento foram os graves choques econômicos que o país enfrentou em função da flutuação e instabilidade do preço do petróleo. Para visualizarmos essa instabilidade, basta lembrar do ano de 2016. Em menos de 2 anos, entre 2014 e 2016, o preço do petróleo sofreu um tombo de 68% na sua cotação, saindo de aproximadamente $130 para $42. Essa forte queda no preço do petróleo na época foi um grande alerta sobre a instabilidade da commodity. Por isso, ainda no ano de 2016, o governo saudita anunciou o Visão 2030, um programa econômico para estabelecer uma diversificação econômica do país e reduzir a dependência do petróleo. Esse programa e estratégia de diversificação econômica da Arábia Saudita está baseado em diversos pilares, sendo os principais o investimento em capital humano, educação e tecnologia. Porém, outros setores da economia também estão sendo incentivados, como por exemplo, o do turismo com suntuosos hotéis e aeroportos do país, e o financeiro com o programa de desenvolvimento do setor financeiro. Para entendermos melhor a lógica por trás dessa política de diversificação, podemos observar dados do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que demonstram que existe uma forte ligação entre a diversificação da atividade produtiva de um país e o seu crescimento sustentável. Ou seja, as economias e países que possuem fontes distintas de renda e riqueza são menos expostas aos ciclos econômicos e a choques de preço de commodities, e por isso possuem uma previsibilidade e estabilidade econômica maior. Na história, existem inclusive exemplos bem-sucedidos de países que conseguiram reduzir a dependência do petróleo
e dos recursos naturais e migraram suas economias para economias mais produtivas e tecnológicas, como por exemplo os casos da Noruega e Canadá. E antes de mostrarmos outros países árabes petrolíferos que estão transformando suas economias, não se esqueça de dar um like no vídeo para que possamos trazer mais conteúdos relevantes para você. O Golfo Pérsico ainda possui outros países que estão seguindo o mesmo caminho da Arábia Saudita. Outro caso importante que podemos citar para entendermos a migração dos países petrolíferos do Oriente Médio para economias tecnológicas e modernas é o caso dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos são mundialmente conhecidos por um dos seus reinos, Dubai. A cidade de Dubai é um exemplo perfeito e símbolo da união entre o passado e o futuro. O passado porque representa toda a origem da riqueza gerada historicamente pelo petróleo, uma vez que os Emirados Árabes Unidos possuem a 8ª maior reserva de petróleo do mundo, e o futuro por todos os investimentos que estão sendo realizados naquele país. O país está realizando investimentos bilionários em diversas áreas, desde investimentos em infraestrutura como hotéis, aeroportos, centros financeiros e tecnológicos, até o mais ousado de todos, viagens espaciais. Os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país árabe e o 5º do mundo a realizar uma viagem espacial a Marte. A missão Al-Amal, ou Esperança, realizada em 2021, marcou definitivamente a nova era do país no século XXI. Podemos perceber claramente como os Emirados Árabes Unidos estão cada vez mais evoluindo em termos tecnológicos e diversificando sua economia do petróleo. Outro exemplo, país também extremamente dependente do petróleo e que gerou sua riqueza através dele, é o Kuwait. O 7º país com mais reservas de petróleo no mundo agora possui uma missão gigantesca para o século XXI, mudar sua estrutura produtiva e econômica. Dados econômicos mostram que aproximadamente 50% do PIB e cerca de 78% de todas as exportações do país dependem do petróleo. Além disso, um relatório do Banco Mundial indicou que o Kuwait é o país mais dependente das receitas do petróleo entre todos os países do mundo. Cerca de 80% das receitas do governo dependem da atividade petrolífera. Por isso, o país elaborou o Visão 2035, um plano nacional econômico com o objetivo de transformar o país. Entre os principais objetivos está o de se transformar em um dos principais centros comerciais e financeiros do Oriente Médio, investindo assim pesadamente no setor bancário e financeiro. Todos esses exemplos demonstram claramente como os principais países petrolíferos do Golfo Pérsico estão migrando suas economias para o futuro e cada vez mais se preocupando com a nova realidade econômica e energética mundial. Bem, agora que você já sabe um pouco mais sobre como os países petrolíferos do Oriente Médio estão mudando suas economias, ajude este canal dizendo que outro país ou assunto econômico você gostaria que analisássemos. Deixe sua resposta nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para novos vídeos sobre economia e fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades deste canal. E nos vemos no próximo. Até lá!